Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Quem aqui não é nem um pouco ansioso? Ou nunca foi, que atire aí a primeira pedra? Eu, por exemplo, luto e me esmero contra a minha própria natureza ansiosa, quase que o tempo todo. Eu sei que este é um assunto que já falei e ensinei na igreja, mas ainda assim sinto na responsabilidade de falar um pouco mais sobre ele. Principalmente quando enxergamos na perspectiva, na ótica de Jesus, quando ele nos admoesta sobre a questão da fé. Aliás, é impossível falar sobre fé sem falarmos antes sobre ansiedade. O próprio Jesus, ao discorrer sobre fé com seus discípulos, não abriu mão de falar sobre este assunto tão pernicioso. Ele disse em Mateus capítulo 6, nos versículos de 25 a 34, o seguinte, olha só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos parar por aqui e seguirmos de verso a verso. A ansiedade, ela está no topo da lista dos grandes males que aflige a sociedade dos nossos tempos. Inúmeras são as pessoas amarguradas por ela, por se preocuparem demasiadamente com a segurança e o futuro. Mesmo entre os crentes em Jesus Cristo, há os que se deixam dominar pela ânsia, pela agitação e o medo, anulando a fé de suas vidas. O Senhor Jesus, em seu ensino, nos revelou por meio da fé o caminho para vencermos a ansiedade, demonstrando que o Deus que cuida das aves e dos lírios do campo é o mesmo que cuida de nós com seu imenso amor, com sua infinita graça e com a sua grande misericórdia. Jesus ele nos mostra isso em Mateus capítulo 6 de forma muito poética quando ele fala a respeito do amor de Deus. Vejamos agora a partir do verso 26. Segue em sua Bíblia. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Mateus capítulo 6, dos versos de 26 a 30. Aqui nós vemos Jesus nos pedindo para mudarmos o foco do nosso olhar. Ele nos pede isto pelo simples fato de que a ansiedade é a perversão do nosso olhar prospectivo, do nosso olhar com relação às coisas futuras. Talvez para mim, o que significa isto? Ela nada mais é que uma perversão de uma virtude que Deus nos deu, que é o que chamamos de bênção do olhar prospectivo. Capacidade esta que nos possibilita construir de forma imaginativa ou lógica, mediante nossa vivência, os nossos aprendizados históricos, experiências acumuladas, influências
dos outros, nosso olhar com relação ao futuro. A questão é que, na quase totalidade das vezes, sempre imaginamos que no amanhã estaremos em perigo. Dificilmente cremos que o amanhã será melhor. Sempre tem um senão, sempre tem um será. E por assim dizer, a desconfiança acaba que tomando o lugar da nossa fé, da nossa perseverança no Senhor e de nossa esperança nele. A expectativa acaba sendo contra nós. É por isso que Jesus nos convida dizendo: olhai para. O rei Salomão, apesar de ter vivido séculos antes de Jesus, traduz este olhai para da seguinte forma: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Assim sendo, na bênção do olhar prospectivo, é muito importante aprendermos a subjugar a nossa ansiedade, assim como devemos fazer o mesmo com o medo. Tratamos sobre o medo no domingo passado, colocando-a, por mais difícil que pareça, em seu devido lugar, porque se assim não o fizermos, vamos viver a vida emergidos e inertes em uma fé vacilante, uma fé doente, uma fé fraca, aquela fé capenga. Em Mateus capítulo 6, dos versos 31 a 32, Jesus diz: não andeis inquietos ou ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Os versos de 31 a 32 nos concede a causa primária da ansiedade na vida cristã. Aqui, Jesus sai da questão do olhai para e entra na questão do não andeis. Jesus diagnosticou a ansiedade como um caminho que podemos escolher em que trilha iremos seguir. E a causa primária dela é a falta de confiança real em um Deus que é real. No Deus que cuida, que é Pai, que está atento e que se dedica tanto às ervas quanto aos pássaros do campo. Se sabemos que Ele cuida das plantas e dos animais, por que então duvidamos que Ele possa cuidar de nós? Por que optamos pelo caminho mais devastador? A resposta a esta pergunta é muito simples. Paulo nos responde da seguinte forma: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, verso 17. Mesmo sabendo que Deus cuida de nós, na maioria das vezes a nossa carne luta contra o nosso espírito, e Satanás aproveita desta nossa debilidade causada pelo pecado, nos levando a fazer o que não queremos fazer. Ele constrói em nossa mente o sentimento de que estamos a sós na tempestade e que em qualquer momento vamos naufragar. É por isto que a ansiedade é a maligna manifestação da esperança na queda. É na forma existencial e psicológica que ela transforma a nossa fé em ceticismo e conduz a humanidade a ter um cuidado excessivo com a vida. É por isso que Jesus declarou: porque todas estas coisas os gentios procuram. O esforço voraz para se manter em constante ascensão social e profissional é com certeza a fonte da falência mental e existencial de muitas pessoas. Você se lembra aí da trágica história do rei Saul? Saul, ao ver o sucesso de Davi, tirou o seu foco de Deus e o canalizou na fonte de seu maior terror. A inquietação ansiosa de Saul trouxe a ele intensas perturbações e sérios problemas de ordem física, mental e espiritual. Você pode ler isso em 1 Samuel, capítulo 18, dos versos de 7 a 16. Era o rei com medo e inveja do menino com aparência e coração de rei. Saul, mesmo possuindo tudo, optou por andar em um caminho exacerbado de insatisfação. Foi este ato de rebeldia e ingratidão que fez com que ele perdesse tudo. Você já se encontrou com pessoas que nunca são gratas com o que possuem? Nada está bem para elas.
são sempre negativas, sempre pessimistas e murmuradoras? A questão é que toda causa vem atrelada de consequências, e as consequências da ansiedade são terríveis, a começar pelo estresse que ela acarreta. E entre as causas mais comuns de estresse destacam-se o excesso de trabalho, mudanças drásticas na vida, tensões prolongadas decorrentes de problemas familiares, hábito constante de estar se culpando, achando-se indigno perante o Senhor. Enfim, como isto afeta o meu dia a dia e a minha saúde física? Os sintomas mais frequentes do estresse são a estafa, a fraqueza, a dificuldade para raciocinar e memorizar, desânimo, depressão, alteração do apetite, desânimo inclusive para orar e ler a palavra de Deus. Além das debilidades físicas, a ansiedade e o estresse alimentam pensamentos negativos o tempo todo, drenam a energia das pessoas, reduzindo sua produtividade e capacidade de tomar decisões sensatas. Sabendo de tudo isto, o que tratamos até aqui, creio que podemos ir para o mais importante deste assunto, que é como podemos evitar a ansiedade, como podemos vencê-la. O que Jesus quer nos mostrar com esta parte do Sermão da Montanha? Em primeiro lugar, Mateus 6 nos mostra que só podemos vencer a ansiedade quando Deus se torna a prioridade de nossas vidas. Não existe outra forma ou saída. Dando continuidade ao texto, ele diz o seguinte, olha só: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, dos versos de 33 a 34. Esta é uma promessa de Deus para a vida de todos os seus filhos. Mateus 6 nos mostra que Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, especialmente nas seguintes situações. Por exemplo, diante das nossas finanças, os versos de 19 a 34 tratam sobre isto. Devemos evitar a avareza e a busca desesperada pelos recursos deste mundo. As riquezas, queridos, que acumulamos nesta vida são perecíveis, são passageiras, mas as que ajuntamos no céu são eternas. Por isso Jesus nos alertou. Olha o que ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, dos versos de 19 a 21. Jesus não está pregando contra a riqueza ou que ter dinheiro seja algum tipo de maldição. O que a palavra de Deus condena é o materialismo avaro que cativa suas vítimas a este mundo, fazendo-as desprezar o reino de Deus, fazendo-as desprezar a busca pelo reino. O apóstolo Paulo diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Cristo nos convida hoje a sermos fiéis a Deus e não cobiçosos. As riquezas deste mundo, sem a bênção e a sabedoria divina, contaminam nossa vida com a cobiça, com as inquietações e as incertezas da vida. Todavia, a fidelidade a Deus enriquece o justo em todos os seus caminhos. Por isso, amado irmão, creia que Deus é suficientemente poderoso para fazê-lo prosperar em todas as coisas, em todas as áreas. Em segundo lugar, Deus deve estar em primeiro lugar diante das nossas necessidades cotidianas, como bem salienta Mateus capítulo 6, dos versos de 25 a 32. Não precisamos nos preocupar sobre o que iremos comer, beber ou vestir. Tal inquietação é infrutífera. O Senhor se apraz em suprir todas as nossas necessidades.
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Efésios 3:20. Seus olhos e ouvidos não estão cerrados à nossa oração, Isaías 59, verso 1. Em terceiro lugar, queridos, Deus deve estar em primeiro lugar no trabalho que realizamos para Ele. Isso significa que as realidades celestiais deverão vir à frente das terrenas. Aqui temos uma verdadeira escala de valores. O corpo vale mais do que seu vestuário, a vida vale mais do que a comida que a sustenta, verso 25 a 32. E acima das coisas terrenas está o Senhor Todo-Poderoso. Em suma, queridos, tenha sempre em mente que o nosso maior anseio deve ser a presença de Deus e a busca de seu reino. Em segundo lugar, não se preocupe com as demais coisas. Descanse no Senhor. Coloque um fim a toda ansiedade que procura tirar a sua paz e prejudicar sua comunhão com Deus. O Salmo 37, verso 7 fala sobre isso. Saia imediatamente do labirinto da escuridão e do medo e liberte-se das correntes que o prendem a esse mal. Em terceiro e último lugar, permaneça em Cristo pela fé e aceite o amoroso convite de Jesus em cumprir e obedecer essa palavra. Eu gostaria muito, se você me permite, de orar com você, para que o Senhor nos ajude a vencer a ansiedade e nos conceda uma jornada abençoada em sua presença. Eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos neste momento e a orar comigo. Vamos lá? Senhor, louvado seja o teu santo e glorioso nome, por esta palavra de conforto, de renovo e encorajamento. Só o Senhor conhece o meu coração e as minhas reais necessidades. Peço-te que me ajudes a vencer a ansiedade que tenta me escravizar, me faz sofrer e pecar contra ti. Me conceda a graça de aprender a lançar sobre ti as minhas ansiedades, minhas dúvidas, minhas preocupações. Que eu aprenda, Senhor, a depender mais de ti e menos dos meus recursos, menos da minha sabedoria humana. Guarda os meus pensamentos, meus sentidos, para que eu não tenha um coração amargurado e ingrato. Ajuda-me a manter a minha mente centrada no que é benéfico tanto para a minha vida quanto para o teu reino. Santifica-me, Senhor, para que eu possa ser uma pessoa cheia do teu Santo Espírito. Dai-me força para que eu possa manter minhas emoções e pensamentos firmes na tua presença. Desde já, eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo, crendo na resposta que provém do Senhor, porque sei que estás comigo. Louvado seja o teu santo, glorioso e poderoso nome. Amém, Senhor. Amado irmão, que Deus te abençoe poderosamente em sua luta contra a ansiedade. Que você vença esta enfermidade firmado em Jesus Cristo. Que você desfrute de uma semana cheia da presença do Senhor. Um grande abraço, querido, e até o próximo.